Minority Report, ou em tradução livre, relatório minoritário, sei lá, é o filme lançado em 2002, dirigido por Steven Spielberg e baseado em um conto de Philip Dick. A trama se passa no futurístico ano de 2054 e mostra uma realidade em que a polícia utiliza uma tecnologia futurística que prevê crimes antes que eles aconteçam. Essa tecnologia é chamada de pré-crime e é baseada nas visões de 3 videntes, conhecidos como os precogs, que conseguem prever os assassinos. O líder da unidade de pré-crime, John Anderton, que é vivido pelo Tom Cruise, acredita no sistema até que ele mesmo começa a ser perseguido por um futuro suposto assassino. Mas estaria essa distopia futurista tão distante da nossa realidade? E afinal, temos o controle sobre as nossas ações ou, como diria Cazuza, os nossos destinos foram traçados na maternidade? É sobre isso que falaremos nesse Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar, como sempre, que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, ok? E este filme, os spoilers são meio importantes, se você quiser ver. Provavelmente tem na Apple TV, tem nos torrents de sempre e também tem na Claro Vídeo, se eu não me engano, uma coisa assim. É meio difícil de achar também, né? Infelizmente, muito filme bom aí tem sido difícil de encontrar, mas a gente vai falar, porque essa semana, no nosso programa, a gente vai falar, no programa Quinto Elemento, a gente vai falar desse assunto, dos nossos dados por aí, sendo tomados por governos, e enfim, é isso aí. Olá, meus amigos do Cine Quinto, meu nome é Felipe Trielli, e hoje vamos falar mais uma vez de Philip Dick, ou Felipe P., o meu xará. Esse cara foi o autor que mais teve os seus livros adaptados nos filmes que eu comentei por aqui no Cine Quinto. A gente já falou do Vingador do Futuro, Blade Runner e agora Minority Report. Então eu vou falar brevemente sobre a história dele, né? Porque a gente fala tanto, né? Mas antes eu queria pedir que vocês assinem o nosso canal, compartilhem, deem joinha, porque isso ajuda muito o Quinto Elemento e o Cine Quinto. E também queria dizer que no último filme que eu comentei, que foi o Cocoon, eu fiquei muito emocionado com alguns comentários que as pessoas falaram que lembraram dos seus avós e que lembraram do filme quando viam com os avós. Tem vários comentários, eu nem vou citar um por um, porque foram muito legais. Eu queria agradecer a vocês por comentarem e por serem tão gentis comigo. Bom, Philip Dick foi um dos mais influentes escritores de ficção científica do século XX, conhecido por suas histórias que exploram realidades alternativas, a natureza da percepção humana e as implicações filosóficas e éticas da tecnologia. Ele nasceu em Chicago, mas viveu a maior parte da sua vida na Califórnia, e as suas obras frequentemente questionaram o que é real, o que define a identidade, muitas vezes com enredos que envolvem personagens em busca da verdade em mundos distorcidos, que é mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Além dos filmes que eu citei, os seus livros também foram inspiração para O Homem do Castelo Alto, excelente, até as 2 últimas temporadas é um excelente seriado. Depois no final daquela, mas é muito legal. Screamers, de 1995, é um filme também. Os Agentes do Destino, com Matt Damon, de 2011, entre outros, né? E Minority Report também virou série de TV em 2015. Parece que a série é meio... Mas, enfim, tá lá. Dick teve uma vida pessoal tumultuada e marcada por problemas de saúde mental. Ele ficou meio doidinho. Uso de drogas e experiências místicas que até influenciaram na sua escrita, né? Mas eu não gosto muito dessa história, porque a impressão que dá é que esses caras, eles não escrevem bem por causa das experiências com drogas. Eles escrevem bem apesar das experiências com drogas, né? Como o Jimi Hendrix, por exemplo, que tocava muito. Não acho que ele tocava bem porque ele era doidão. Ele tocava bem apesar de ser doidão. Ele morreu em 1982 de AVC. Minority Report especificamente foi escrito como um conto em uma revista de ficção científica, Fantastic Universe, em 1956. No conto, o mundo é bem mais pós-apocalíptico que no filme, mas essa história dos precogs é similar. Mas a similaridade para meio que por aí. As liberdades artísticas do Spielberg foram, digamos, generosas, né? Muitos dizem que sempre que o Spielberg trata de fazer uma adaptação de um livro, ele faz algo que tem muito mais de Spielberg do que do autor. O que não é um problema em si, e esse filme é a prova viva disso, porque ele te prende do começo até o fim, especificamente a partir da segunda metade, então o negócio é bem legal. E entre as liberdades que o diretor se permitiu, foi a de que, no conto original,
final, o arco do filho, por exemplo, o Tom Cruise, depois eu vou falar direito da história, ele no filme tem um filho que ele perdeu, né, que ele fica triste por isso, e isso é muito importante na história. E ele é um comissário de polícia. No livro ele é um comissário da polícia geral, assim, e no filme ele é apenas um chefe de departamento, então isso também muda algumas coisas na história. Toda aquela história de eco, do déjà vu que existe no filme também, que eu também vou explicar mais pra frente, aparentemente nem é mencionada no conto, pelo que eu vi. Então, por isso é bom dizer que aqui eu tô falando só do filme, tá? E não do conto. Então, vamos ao filme, né? A trama se passa em Washington, D.C., no ano de 2054, onde um sistema inovador de combate ao crime, chamado pré-crime, permite que os assassinatos sejam evitados antes que aconteçam. Ou seja, esse sistema aí prevê que vai acontecer um assassinato, que aquela pessoa vai assassinar alguém, e aí os guardas chegam e... não vai fazer isso. Tá. Isso tudo graças a 3 videntes conhecidos como os precogs, que têm a habilidade de prever esses crimes. Eles não explicam como que isso acontece muito bem, mas enfim. A polícia, usando essas previsões, prende os futuros assassinos antes que eles cometam os atos. E os precogs são Agatha, Arthur e Dash. Por que eu tô falando os nomes? Porque esses nomes são homenagem a 3 escritores de livros de detetive. Eu não fui pesquisar se no conto são esses nomes também. Não sei se foi uma coisa do Spielberg ou do Philip Dick, mas tanto faz. Os personagens são homenagens a Agatha Christie, que fez as histórias da Agatha Christie, que todo mundo conhece, o Conan Doyle, que fez as histórias do Sherlock Holmes, e o Dash Hammett, que escreveu O Falcão Maltês, que é inclusive um filme muito bom com Humphrey Bogart. O John Anderton, então, que é o Tom Cruise, né, vivido pelo Tom Cruise, é o chefe da unidade de pré-crime. Pré-crime, eu falo pré-crime, eu quero falar, mas é pré-crime em português, né? Poxa. Então, após ele perder o seu filho, anos antes, ele se dedica de corpo e alma ao sistema, acreditando que está salvando vidas ao prevenir os crimes violentos. Na verdade, ele normalmente está mesmo, né? No entanto, a sua fé no pré-crime é abalada quando ele mesmo é acusado de um futuro assassinato. Então, os bichinhos lá preveem que ele vai assassinar alguém. Então, as visões do precogs, eles identificam o John como autor de um assassinato que vai ocorrer dentro de 36 horas. A vítima, que é o Leo Crow, é alguém que o John Anderton nem conhece, ele não sabe nem quem o cara é, então ele começa a se perguntar sobre a infalibilidade do sistema que ele tanto defendia, né? Aí ele começa a acordar, seria ele um woke do sistema, né? O problema é que o woke aqui são os caras que estão dormindo, né? Porque quem tá fora do sistema é que tá vendo os wokes lá, que viraram sistema. Mas enfim, esse é outro assunto. O Anderton agora é caçado pela própria força policial que ele comandava, e ele embarca numa busca desesperada para provar a sua inocência. Ele descobre, então, uma possível falha no sistema, que eles chamam de Minority Report, o relatório minoritário ali, né? Que acontece quando um dos 3 precogs lá, são 3 pessoas, eu não sei se eu já falei aqui, mas são 3 pessoas com genética modificada lá, eles dão uma explicação meio esquisita, mas enfim, que elas têm a capacidade de prever. E quando esses Minorities Reports, quando um dos precogs ele prevê algo diferente, ou seja, ali ele já está mostrando que o seu destino não é tão previsível assim. Então um dos precogs previu alguma coisa diferente. O que acontece? No sistema, para não dar... Ah, não, deixa para lá, isso aí é só um glitch do sistema, é só um defeito. Então eles apagam essa memória do cara, né? Apagam do sistema e ninguém fica sabendo, parece que tá tudo certo. Mas ele descobriu que uma das vezes lá que aconteceu algum assassinato, um dos 3 precogs tinha tido uma visão diferente, né? Então isso sugere que o futuro pode não ser tão fixo quanto o pré-crime acredita, né? Esse sistema. Nesse caso, a visão de um deles é ignorada e apagada, e aí ele meio que sequestra a Agatha, que seria o precog mais forte, mais inteligente, mais... fodão lá, pra tentar desvendar esse mistério por trás da sua própria acusação. À medida que a trama vai se desenrolando, ele percebe que ele foi incriminado e que existe uma conspiração envolvendo todo o sistema pré-crime. E o chefe da conspiração, atenção, que agora é um spoiler master. Se você quer assistir, assiste antes, hein? O chefe da conspiração é o mentor e criador do sistema. E o seu mentor, Lamar Burgess, que, temendo que a falha do pré-crime fosse exposta, planeja o assassinato de uma mulher que sabia demais sobre os limites desse sistema. E aí, ele, ao prever que o Anderson descobriria essa trama, arma todo o cenário para incriminar o
Anderton. É Anderton. Até alguns dos personagens lá do filme chamam ele de Anderson. É mais engraçado. Alguém notou isso em um vídeo. E esse cara lá, o mentor dele, arma todo o cenário para incriminá-lo e assim preservar a reputação do sistema pré-crime. Não é um filme inesquecível, tá? Mas é um bom filme, é um filme legal. E a primeira cena que aparece é um homicídio já, que ainda não aconteceu, mas a gente não sabe disso. A cena é meio blur, assim, é meio fora de foco, meio esquisita. A gente não sabe, mas ele ainda não aconteceu. O homicídio tá só nos precogs lá, né? E quando a gente descobre isso, fica completamente vidrado no filme. É muito legal o jeito que o Spielberg sabe contar uma história, né? Não é à toa que ele é um dos maiores diretores de Hollywood. E aqui a gente já tem uma visão, sem trocadilho, do símbolo dos olhos, né? Os olhos são um símbolo importante nesse filme. Começa em uma das cenas, um menino tá fazendo um trabalho de escola e aí aparece um close dele furando o olho do Abraham Lincoln. Aparece ele com a tesoura assim por trás, que é um dos pais fundadores americanos, né? E aí tá falando mais ou menos como o sistema americano ali foi totalmente modificado, né? Também tá dizendo sobre a justiça cega. Isso que ele fez com o Lincoln representa que os valores que o Lincoln defendia já estão irreconhecíveis. Afinal, os olhos são aquele lugar, a parte do corpo onde as pessoas são reconhecidas, inclusive na história. No filme, as pessoas são reconhecidas na rua e todo mundo sabe quem é quem. É tipo RG, vamos dizer, através do olho, da íris. Então, quando o cara não quer ser reconhecido, inclusive, ele faz até umas operações para trocar de olhos e tal, enfim. Então, ele já começa o filme também com essa cena do Lincoln com o olho sendo furado. Fura-olho, né? Bom, aí ele consegue resolver esse primeiro assassinato aí pra gente ver como funciona o sistema. Daí, logo na sequência, aparece um detetive ali, porque o detetive já tá meio achando que tem coisa errada. Tá lá pra ver se o sistema funciona mesmo, se tem algum furo. E o próprio detetive fala, normalmente é erro humano, então eu quero ver se você tá indo bem mesmo nesse negócio. Como ele perdeu o filho, ele é um cara que usa drogas, é um cara que não é perfeito, assim, então as pessoas ficam muito desconfiadas dele. E aí, quando ele vai ver o próximo assassinato, do qual ele acaba sendo acusado, a gente descobre depois, ele é tido como premeditado. Então ele vai lá, tá lá trabalhando normal, quando ele vê o cara que tá na tela lá mostrando o que vai acontecer, é ele que tá cara. Os assassinatos premeditados raramente acontecem, porque naquela realidade as pessoas sabem que vão ser presas, então elas não, normalmente é coisa meio passional, né, uma coisa assim. Por isso também ele estranha muito, uma vez que ele nunca ouviu falar do assassinado, né, do cara que vai ser assassinado, ele nunca ouviu falar o nome do cara, por que ele vai matar um cara que ele nem sabe quem é, nunca ouviu o nome dele, e em questão de 36 horas, e poucas horas, ele vai matar o cara, não faz o menor sentido pra ele, e ele fala, pô, então talvez esse sistema não seja tão perfeito assim, né? Isso traz pro filme algo de trágico, de tragédia grega, assim. O futuro trágico, como eu já falei aqui algumas vezes, ele é mostrado ao personagem, na tragédia, o futuro é mostrado pro personagem, que se não soubesse dessa informação, não soubesse o que vai acontecer no futuro, ele acabaria não causando a tragédia. Em Édipo Rei, por exemplo, a tragédia clássica do Sófocles, que até o Freud usa, né, para as teses dele lá, o Édipo, ele sai da cidade porque ele descobre através de um oráculo, ou do cego lá, eu li há muito tempo, talvez eu tenha algum erro aqui, mas a história, o básico vai estar aí. Ele foge da cidade porque alguém fala que ele vai matar o pai e a mãe. Vai matar o pai e ficar com a mãe, dá uns cutucos lá na mãe. E aí ele fala, de jeito nenhum, vou fugir da cidade para isso não acontecer. E ele é criado longe da cidade, e um dia, passando por uma estrada, ele encontra o pai dele, sem saber que é o pai dele, e ele mata por causa de uma briga besta lá. Então ele acaba matando o pai justamente porque ele saiu da cidade, e depois ele acaba casando com a mãe, sem saber que é a mãe dele também, vira o rei, também porque tudo isso começou porque alguém falou pra ele que no futuro isso ia acontecer. Então, só aconteceu porque alguém previu que aconteceria. É exatamente isso que acontece também no filme. Ele só vai acabar matando o cara porque o oráculo, vamos dizer, né, que esses três são uma espécie de oráculo, tanto é que eles chamam até de templo ali, não sei o quê. Eles falam, você vai matar aquele cara que ele mal conhecia. Só que como falaram que ele vai matar o cara, então ele vai atrás da história para saber o que aconteceu, e ele acaba aí, que também tem outro pulo do gato, mas teoricamente ele acaba matando o cara. Acontece que o final da história do Édipo, talvez eles até tenham se inspirado um pouco, porque olha só, no final da história do Édipo, ele, tomado pelo desespero, a sua mãe
descobre tudo, né, que ele é o filho dela, e ela mesmo tira a própria vida, e aí ele, tomado pelo desespero, arranca os seus olhos, e aí os olhos, olha aí, esse símbolo tão grande, né, ele arranca os próprios olhos, né, e vai se exilar de Tebas. E aqui é a mesma coisa, ele é acusado pelos precogs de que vai cometer um assassinato, e por ter sido acusado, ele vai investigar a coisa toda até culminar no destino que foi previsto. Outro ponto que mostra no filme é essa dicotomia entre segurança e liberdade. Em uma propaganda que tem lá, aliás, uma propaganda que fala o nome da pessoa, parece o que a gente recebe em e-mail. Oi, Felipe, tudo bem? Como é que vai ser? Parece que o cara é íntimo, né? Lá eles também, por causa do olho, porque ele percebe no olho quem é quem, e aí a propaganda é totalmente voltada para ele especificamente. Oi, John, tudo bem? Você quer? Não sei o quê. E aí uma das propagandas ela diz: o que nos mantém seguros também nos mantém livres. Mas isso não é verdade, né? Nem no filme. A segurança tá fazendo as pessoas perderem a liberdade sem terem cometido o crime, porque a polícia chega antes, né? Então é um paradoxo que a história mostra e que a gente já vive, né? De certa forma, porque quanto da nossa liberdade a gente não entrega, né? A gente não dá aos governos e às empresas em forma de dados para ter mais segurança, né? A gente fala até sobre isso no programa Quinto Elemento, que foi ao ar domingo passado, né? Então a gente, para ficar mais seguro, a gente entrega a liberdade. Aliás, essa é a grande dicotomia. Depois do 11 de setembro é que começou uma onda maior ainda, né, de controle para as pessoas, porque, mas temos que cuidar do terrorismo. E temos mesmo, né? A gente tem que equilibrar isso. Mas, enfim, não é um assunto muito fácil. Em um determinado momento, o Tom Cruise afirma também, ele fala pro detetive lá, que tá investigando, ele fala, é melhor você não olhar essas pessoas aqui como humanos. E se eles não são humanos, eles não têm dignidade, né? Que é o que as pessoas fazem, desumanizam. Esse cara aí é fascista, blá, blá, e aí eles perdem a dignidade. Ele fala isso em outro contexto, mas é isso que acaba acontecendo, né? A desumanização é um perigo justamente por isso. Se ele é um cara tão mal assim, ele tem que acabar mesmo. A gente viu com o Trump, já teve 2 tentativas de assassinato, né? Justamente porque falam, não, ele é pior que Hitler, então, se ele é pior que o cara, pior que o bigodinho, é bom que ele não exista, né? Então essa desumanização faz com que a gente não veja dignidade no outro. E, curiosamente, ele fala isso num contexto e acaba mostrando o quanto o ser humano é diferente em dignidade ao resto da natureza, ao resto dos animais, ao resto das criaturas e da criação. Por isso que o ambientalismo é um negócio que acaba invertendo, né? Você coloca a natureza acima do ser humano. Enfim, tem muitos assuntos numa frase, né? Eu gosto disso. Em outro momento, tem um outro comentário que fala, a ciência roubou os nossos milagres, né? Veja como eles já criticavam a ciência sem a transcendência, né? Que a gente também critica muito aqui, né? Isso sempre foi uma angústia muito grande pro homem materialista, né? Eu sei porque eu mesmo fui um deles, isso era uma angústia mesmo. E um dos esse detetive que está investigando se o sistema tem falhas, ele diz algo como, se há uma falha, a falha é humana. Então é legal que esse detetive, ele estudou num seminário, tem uma ligação com a fé, né? E é ele que traz o primeiro conflito do filme, porque tava tudo indo bem, e de repente chega um cara para investigar as coisas, e aí o filme se desenrola, né? Então é como se esse retorno à transcendência fosse trazer algum conflito para a humanidade de novo, né? E faz ao mesmo tempo com que o cara acorde e saia do sistema. Mais uma referência meio religiosa, que aí eu nem vou analisar aqui, eu vou só jogar, mas foi uma coisa que eu percebi. O sujeito que guarda os presos, que ficam tipo num coma profundo, assim, meio pendurados numa sala lá, ele se chama Gideão, que é o nome de um profeta bíblico. Aliás, tem até a Bíblia do Gideão, né? O Gideon's Bible, que tinha em todo o hotel americano. Tem uma, eu não sei se ainda tem, mas tinha uma. Eu não sei, mas isso mostra que esse assunto ciência e religiosidade também permeia o filme o tempo todo, né? Bom, como eu falei, os olhos são a identificação, é pelos olhos que a gente se reconhece também, né? E o John, ele muda os seus próprios olhos, ele vê o mundo com outros olhos para sair do sistema. Olha que interessante isso. Quando ele precisa sair do sistema, ele vai num cara lá e precisa trocar de olhos para os caras não reconhecerem. Então, para ele mudar, para ele sair dessa coisa do dia a dia do sistema
sistema dele, ele precisa ver o mundo com outros olhos, né? Tem um carro também, quando ele tá fugindo, o carro para e leva ele de volta, tenta levar pelo menos ele de volta sozinho, né? Imagina com esses carros automatizados, com inteligência artificial, imagina o controle que esses caras vão ter, né? Ou que teriam, mas já estão tendo, né? Imagina como o nosso futuro pode ser, porque o cara tá lá, eles falam, você fez alguma coisa errada, e o carro simplesmente foi andando pro lugar lá, pra prisão, né? E se você não é o Tom Cruise, que consegue pular por cima, você vai ter que ir lá, né? Não vai ter muito o que fazer. Outra coisa do filme, num jardim ele encontra a mulher que explica sobre a criação desses precogs, né? Que também é uma espécie de oráculo ali, né? Eles vivem todos numa tecnocracia. Isso é bem criticado. Ela mesma reclama, fala, eu sou meio contra esse sistema aí, né? Apesar dela ter inventado, né? O inventor tendo a sua invenção voltando contra ele. Isso também é um clássico de Hollywood. Então a tecnocracia era criticada demais em Hollywood, mas a gente vê isso menos hoje, né? Ou quando é criticado é daquele jeito, não critica a nossa tecnocracia. As Minority Reports, né, que eram essas pequenezas, né, que apareciam ali, elas tinham que ser escondidas, né, e me lembrou aqui os casos das vacinas, né, quem quer um sistema duvidoso? Isso aí é só um detalhe, o cara tomou lá, deve ter sido uma coincidência, aí começa um monte de gente a acontecer coisas estranhas, não, isso aí, não vamos atrapalhar todo o sistema por causa de um detalhe, uma pequeneza, uma variante, o que tem se uma ou outra pessoa morrerem, nesse caso, o que tem se as pessoas forem presas, mesmo que elas não cometessem os crimes, né, enfim... É assim que funciona o sistema. São os tais danos colaterais, né? Verdade? Pra que verdade? Né? Deixa. O sistema precisa funcionar. Acontece que o dano colateral é uma pessoa, né? Pra mãe do cara que morreu, uma vez que você tá obrigando as pessoas a tomarem a vacina, por exemplo, você tem uma responsabilidade sobre isso e sobre a verdade, sobre as informações relevantes que você deve passar para elas. E você não tem que obrigar ninguém a se injetar nenhuma, né? Mas enfim, essa variante insignificante, como é que ficam os inocentes, né? Que a gente acaba aprendendo no caso do filme. Porque, por exemplo, o primeiro caso mesmo é um cara que pega a sua mulher com outro. E aí ele fica tá lá, não sei o quê. E num ato passional, ele vai matar a mulher. Os caras conseguem fazer com que ele não mate. Bom, era um crime passional, foi uma coisa que aconteceu. Não é pra passar pano, mas, você entende que é diferente de um crime premeditado, por exemplo. Só que o cara não tem de nada, não tem julgamento, não tem legislação, não tem nada. O cara fez, a gente evitou o que o cara, quer dizer, fez não, ele ia fazer, a gente evitou, ele foi preso e acabou. Não tem essa, fica lá, fica apodrecendo. Então isso também, além de ser meio mal explicado, mas também é uma coisa que, né, o cara não fez, ele fez numa coisa assim, tava ali, no calor da refrega. É a mesma coisa que um cara que vai assaltar, ou um cara que deveria ter outros pesos, mas não é assim no filme. Também tem um microfeminismo ali, né, o John tá conversando com essa moça no jardim lá, no oráculo, ela fala, o Minority Report sempre aparecerá no mais dotado dos três, e aí ele pergunta, qual? Ela, como se fosse uma coisa óbvia, a fêmea, né, óbvio, saco. Não que as fêmeas não podem ser superiores, mas ela fala como se foi óbvio, né, que as mulheres, enfim. Tem uma frase também da Precog lá, da Agatha, que ela fala assim, eu tô cansada do futuro. E isso é uma coisa também muito me lembrou a Cassandra, que eu também já falei aqui, que o problema é saber o que vai acontecer, né? E a gente tem um pouco esse espírito Cassandra, quem tá mais informado com as coisas assim, isso aí vai dar, né? Então a Cassandra tá sempre reclamando e ela fala, eu tô cansada de saber o que tem no futuro, né? E às vezes a gente se sente assim também. Chega, eu preferia viver na ignorância, eu não quero saber que isso vai ter uma consequência horrível, eu prefiro viver aqui. E é um pouco o que ela sente ali, né? E o suspense, na verdade, nos filmes, eu tava até falando isso com meu filho, porque ele gosta de cinema também, não é o que você não sabe o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer. É justamente o que você sabe que vai acontecer. Você fala, vai dar merda. Cara, o cara vai entrar naquele quarto ali, ferrou. Não faz isso, cara, não faz. Porque se você não sabe o que vai acontecer, tanto faz, mas você sabe que vai dar merda. Aí é que você fica, o suspense acontece, né? E aí num momento crítico, que é justamente quando ele chega e descobre que esse cara aí que disseram que ele ia matar, é o cara que teoricamente teria sequestrado o filho dele, ele fica
da vida, com razão, e fala, eu vou matar esse filho da puta, eu vou matar, vou matar. Só que a menininha lá, o precog, fica falando, não, você tem escolha, você não precisa matar. E aí, num gesto, justamente até para provar para ele mesmo que o sistema poderia errar, ele não... Ele fala, não, eu decidi que eu não vou matar. E aí é o que eu penso um pouco sobre o livre-arbítrio, né? Muita gente fala assim, principalmente os caras que não pensam muito no assunto, falam, pô, mas se Deus sabe tudo que vai acontecer, como é que funciona? Ele já sabe o que vai acontecer, então você não escolheu nada, porque as coisas já estão escritas. Mas não é bem assim, é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia aqui. Você tem a opção, todas as opções estão abertas. Só que como Deus é onisciente, ele sabe o que você vai escolher, inclusive. Só que ele não entra na sua escolha, ele não te força a escolher nada. Apesar dele saber o que você vai escolher, ele não vai te forçar a escolher. Isso tudo tem uma discussão teológica enorme, que tem a ver com amor, tem a ver com você ser livre para amar, então é por isso que ele nos deixa livre para escolher, inclusive, a coisa errada, para escolher não amar, né? Porque, por exemplo, eu não gostaria de ter uma esposa que me amasse por obrigação, eu quero que ela me ame porque ela é livre para, inclusive, não me amar, mas ela escolheu me amar. É mais ou menos isso, falando em poucas palavras. Nesse caso é a mesma coisa. Deus olha ali, só que como ele é onisciente e ele é algo que a gente nem consegue conceber, ele vai ajeitando as coisas para que no final aconteça do jeito que ele quer que aconteça. Porque ele é muito misericordioso e ele também é muito justo. Então a justiça também vai acontecer, não só a misericórdia. As duas coisas são infinitas, que a gente não consegue imaginar. Mas de qualquer jeito, o plano, vamos dizer assim, de Deus, ele vai acontecer. Só que você, dentro desse universo, desse plano, você tem a liberdade de escolher o certo ou o errado. Inclusive isso está no plano. Então, eu não sei, isso é a minha visão, não estou falando, eu sou católico, para quem não sabe, eu sei que alguns protestantes têm uma visão diferente sobre predestinação e tal, não tem problema, eu estou falando o que eu penso, e eu nem estou falando que é a visão da Igreja Católica, isso não foi uma coisa que eu pesquisei a fundo, qual é a teologia da igreja e tal, eu tô falando a minha visão do que eu pensei, fiquei ali pensando no assunto e pensei isso, pode ser, como é que isso funcionaria, eu ter livre-arbítrio e Deus ter a onisciência, é assim, ele sabe, é tipo você ver o seu filho fazendo uma coisa que não vai fazer tão mal, mas ele vai aprender alguma coisa, então você vê ele vai botar a mão ali na tomada, mas você fala, puta, essa tomada aí 110, não vai acontecer nada, deixa ele tomar aquele choquinho ali, eu sei o que vai acontecer, mas eu vou deixar pra ele aprender. Então é mais ou menos assim, tá? Tô deixando a coisa bem simplificada, mas é isso que eu penso. Então ali o nosso herói descobre que ele tem o livre-arbítrio. Então você sempre pode escolher, moralmente você sempre pode escolher o certo. Você sempre tem essa possibilidade. Não existe aquela coisa de, não tem jeito. Claro que tem escolhas difíceis e tem vezes que o certo inclui um errado ali, porque as duas opções são horríveis e aí você tem que escolher entre as duas que são horríveis a menos horrível. E isso é que é legal na arte, né, quando eles conseguem colocar esses dilemas aí pra gente. Esse filme coloca um pouco. Pois então, é um filme que tem uma premissa ruim, né, meio mal feita, porque simplesmente por uma mudança genética estranha os caras começam a prever o futuro, né, tipo, premissa é essa, eles não explicam direito. As pessoas que cometeriam o crime nem são julgadas, como eu falei, é tipo assim, bota lá. E quem filma, por exemplo, o que eles veem, quando eles veem tem uma tela ali mostrando o que eles estão vendo. Tudo tem um ângulo, não é o ângulo de quem tá sendo assassinado, nem do assassino. Como que eles sabem? Como que eles vêm de fora? É um negócio meio assim, puta, mal explicado. Mas o filme é tão bem feito que a nossa suspensão da realidade ela acaba funcionando. Por quê? Aí mostra justamente o gênio do Spielberg, que eu não acho assim... eu acho que ele é ligeiramente superestimado. Os filmes mais sérios dele, que nem A Lista de Schindler, apesar de ser um filme que me emocionou e não sei o que, eu acho que tem algumas coisas que, não sei, acho que não são tão profundas assim, por incrível que pareça, mas é um excelente, ainda mais com esse tipo de filme de suspense, filme de distopias, de aventura e não sei o que, ele manda muito bem e realmente ele consegue fazer a gente, mesmo com essas premissas absurdas, ter a nossa suspensão de realidade. E o filme acaba sendo divertido, bom de ver, né? E no final tem o dilema final que vai mostrar que o pré-crime não funciona, né? O chefão lá, o chefe dele, tem a possibilidade de matar o cara ou não. Se ele matar, ele vai provar que o pré-crime tá certo, que existe mesmo, porque isso foi previsto. Ele vai provar, todo o meu sistema que eu defendi, matei gente, fiz um monte de cagada, ele funciona. Se ele não
ele vai mostrar que a gente tem livre-arbítrio e que esse sistema todo não funciona, mas ele também não vai passar a vida inteira na cadeia ou naquele lugar lá que os caras... Então é um dilema legal. Só que aí o que ele escolhe? O pior dos mundos, que ele não vai nem ficar na cadeia, mas mostrando que o sistema funciona, e nem vai ficar livre, só que... Como é que é? Me perdi. Bom, eu sei que ele escolhe se matar, ou seja, ele perde dos dois lados. Ele mostra que o sistema não funciona e, além de tudo, perde a vida. Ou seja, foi uma decisão meio estúpida, porém, a melhor decisão para o mundo e para o filme, porque aí mostra que ele tem o livre-arbítrio e o nosso herói acaba não morrendo. Enfim, né? Tem também um lance que tem um canal chamado Moon, que falou da água, que eu achei muito legal, porque quando ele perde o filho ele tá embaixo d'água, e também quando ele tá sendo perseguido por umas aranhas lá, né, que vão atrás dele, ele também se esconde embaixo d'água, como se embaixo d'água fosse o sistema, e ele tá dentro do sistema, ele não consegue sair do sistema. E aí no final tem uma cena que ele tá atrás de um vidro e a chuva tá fora, né, e aí simbolizaria ele fora da água, mostrando que ele conseguiu acordar e sair do sistema. Enfim, né? São coisas que a gente gosta de fazer quando vê um filme só para se divertir. Bom, o assunto principal do filme é essa coisa dos caras preverem, né, uma espécie o seu crime, preverem antes dele acontecer. Eu quero falar aqui dos problemas dessa justiça sem juiz, né, que a gente também tá olhando aí, meio que começando a querer acontecer, essa coisa da inteligência artificial, fazer algumas coisas a respeito de decisões judiciais, prisão preventiva, por exemplo, é um pouco isso, né? Eu vou prender porque o cara pode cometer um crime. Tudo bem, às vezes, cara, sei lá, se o cara pode assassinar alguém, né? Tem um negócio meio, o cara já fez isso 10 vezes e aí ele pode queimar provas, esse tipo de coisa. Então, essa justiça a gente tem que usar com muito cuidado, essa prisão preventiva, justamente, né? Porque a gente não pode prever. Tem que ser em último caso. E hoje em dia, aqui no Brasil, o negócio é usado à torta e à direita, né? E agora também a gente tem aquele problema que o pessoal já fala, a IA pode prever o comportamento, pode prever, legal, pode prever alguns comportamentos, como se a gente fosse um monte de bicho, né? A gente não é, mas aí, eu posso prever o comportamento de um grupo, eu posso prever o comportamento de sei lá. De repente começa, esse cara aí vai fazer alguma cagada, porque a IA tá dizendo que ele vai fazer. E aí, como é que fica? Então, esse perigo já existe, né? A coisa do crédito social lá na China, já tem, esse cara aqui fez algumas coisas 10 vezes a mesma coisa errada, ele vai fazer mais uma. Então... E coisa errada, às vezes, é falar mal da vacina, às vezes é coisa que a gente faz aqui, entendeu? Não é uma coisa não é um mal que você fez para a sociedade, é um negócio que você, por exemplo, a liberdade de expressão, que em países como a China não são, né, totalmente abertas. Essa coisa de controlar carro, que eu falei também, já é uma realidade. Então, todos esses dados que a gente tem e que a gente está passando para todo mundo sem saber, às vezes, muitas vezes, e a gente passa, sei lá, para um Google, você já tem ideia que ele vai ter mesmo, só que o Google passa para os governos, hoje em dia, numa porcentagem altíssima, já falei de novo, vai lá no nosso programa de domingo, que foi sobre isso. Tem até um vídeo de um cara falando sobre esse filme que fala mais ou menos sobre isso, sobre as realidades que a gente já tem, né? Eu vou deixar um trechinho aqui para você ver. Predpol is one of the largest companies in this space, and they use 3 data points: crime type, location, and time and date, to build customized crime predictions. But it can also work on a more personal level. Credit card companies already feed your purchase history into AI. They can then use the pattern recognition to spot fraudulent transactions. Now that the technology exists, it's only a matter of time before it gets used in other, more troubling ways. In the future, AI might be able to read people's personal data and predict what crimes they're likely to commit. Authoritarian regimes already imprison people for no reason whatsoever. It's only a matter of time before they start aiming their arrests with AI instead. But as we get deeper into the movie, it will soon become clear that the pre-crime division is just one tool for a totalitarian government that determines every part of people's lives. Minority Report predicted so many different things about our world, and 20 years later, nearly all of this has come true. We haven't even covered the invasive, personalized adverts in the film, yet another prediction that's come true. But unlike a lot of dystopias, it's not just a depressing warning about things to come. It also tells the story of a man who learned the truth and uprooted the oppressive system which he used to believe in. Bom, no final, como eu disse, em termos morais, você sempre pode escolher. E esse filme fala de um homem lutando contra o sistema e contra ele mesmo, porque tem uma hora que ele precisa lutar contra as próprias crenças, né? E o filme mostra que sempre vai ter quem saia do esquema. Então a gente também, por outro lado, a gente fica falando aqui desses problemas e tal, mas, cara,
o ser humano sempre dá um jeito, cara. Sempre vai ter o rebelde, sempre vai ter o cara que tá fora do esquema, sempre vai ter o cara que vai conseguir fugir disso, porque sempre foi assim. E esse tipo de poder enorme que parece intransponível, e realmente hoje os caras têm um poder que a gente nunca viu, acaba caindo. A gente viu a Babilônia, a gente viu o Império Romano, a gente viu um monte de exemplo na história. O próprio Império Americano tá periclitante, a Europa, quem ia imaginar que aquele Império Europeu ia estar como tá hoje? A China já teve seus altos e baixos. Então, assim, a gente também não desanimar, né? E fazer a nossa parte, que é rezar. Se você não acredita em nada, se informar, ser uma pessoa que cresça espiritualmente, mesmo como eu falo sempre aqui, que não seja religiosamente eu acho que é melhor que seja, tá? Especialmente se você for cristão, melhor ainda. Se for católico, no meu caso, eu acho melhor. Mas se ainda assim para você é difícil, muito difícil esse esquema, pelo menos crescer lendo bons livros, procurando se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, enfim, tudo isso que a gente sempre fala aqui. E isso vai ser bom para o mundo, porque quem está por trás das máquinas são seres humanos. Se os seres humanos são bons, das ideologias, dos sistemas de governo, tudo. Então, se os seres humanos são bons, as coisas serão boas, né? Então, sejamos bons, não é fácil, às vezes a gente quer ser bom e faz o mal, também isso é bíblico, mas a gente precisa tentar sempre andar direitinho, que vai ser legal para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia. Hoje acho que foi até meio longo, né? Aconteceu um monte de problema aqui na gravação, idas e vindas, gravei em 2, 3 partes, não sei se ficou muito confuso. Se ficou, no próximo a gente conserta isso. Se não ficou, espero que você tenha gostado, não deixe de comentar e nos vemos no próximo Cine Quinto. Um grande abraço e até a próxima.